O capítulo começa com um jovem de cabelos pretos no meio do deserto. Outro homem que o acompanha, chamado Sebas, pede que ele volte para o castelo. Um pouco irritado, o jovem manda que ele pare de aparecer do nada, até que Sebas avisa que o general Dominic acabou de morrer. Ainda não há provas suficientes para confirmar que ele foi assassinado, mas, se realmente foi, talvez ainda não tenham encontrado o culpado. Ao ouvir isso, o jovem decide voltar, mas apenas depois de concluir sua missão. Então ele troca de roupa, revelando ser um príncipe que finge ser um aventureiro. Sebas entende que ele faz isso para esconder sua verdadeira identidade, mas pede que não se arrisque tanto, chamando-o de sétimo príncipe do Império. Arnold Rick Adler explica que, por causa do talento de seu irmão mais novo, acabou recebendo o apelido de Príncipe Inútil, algo que apenas o motiva a fazer o que quiser. Além disso, seu nome como aventureiro é Silver, um aventureiro de classe S. Em seguida, ele enfrenta a besta que havia sido enviado para eliminar e completa a missão sem dificuldades. Mais tarde, Arnold chega à guilda e entrega o chifre do rei Minotauro. A recepcionista o recompensa pela missão e comenta que é uma honra ter um dos 5 aventureiros de classe dupla do continente na capital. Como Silver não liga muito para dinheiro, costuma gastar parte da recompensa pagando bebidas para os outros aventureiros, e, em troca, consegue prioridade nas missões mais difíceis. Depois disso, ele entra em um beco para voltar à sua aparência normal e abre um portal até o Castelo da Espada Imperial. Lá, encontra seu irmão, o 8º príncipe imperial, Leonard Rick Adler, além do mordomo Sebas e da criada Marie. Arnold pergunta o que aconteceu com Dominic, e Leonard responde que a culpa foi dele por tê-lo escolhido como aliado. Arnold cita vários nomes de possíveis assassinos, mas ninguém ainda sabe quem foi o responsável. Sua prioridade é evitar um conflito entre os membros da família imperial. Porém, se Leonard não lutar pelo trono, acabará sendo morto, assim como aconteceu com a mãe deles e também tentaram fazer com Arnold. Diante disso, Leonard decide disputar o trono, e Arnold promete ajudá-lo, aconselhando-o a reunir aliados para garantir sua segurança. O problema é que os mais influentes pertencem às famílias nobres ou aos ministros que apoiam as facções dos 3 primeiros príncipes. Leonard comenta que Arnold seria um imperador muito melhor, mas essa não é a vida que seu irmão deseja. Mais tarde, Sebas pergunta por que ele não revela ser o aventureiro Silver de classe S. Arnold explica que seu bisavô ficou obcecado pela magia antiga a ponto de enlouquecer, fazendo com que esse tipo de magia se tornasse um tabu dentro da família imperial. Por isso seria muito perigoso descobrirem que ele utiliza essa magia. Sebas acrescenta que Silver é o aventureiro mais poderoso da história do reino, mas Arnold prefere que ninguém descubra sua identidade. Em seguida, ele pergunta se existe algum duque envolvido na disputa pelo trono. Sebas responde que a Casa Kleiner entrou no conflito porque monstros começaram a aparecer em suas terras. Arnold então decide enviar Silver para ajudá-los, e assim, cobrar um favor depois. Sebas alerta que isso pode levantar suspeitas sobre sua relação com Leonard, mas Arnold diz que não se importa, pois, se pensarem nisso, hesitarão antes de atacá-lo. Em seguida, ele troca de roupa novamente. Sebas recomenda cautela e informa que a filha do Duque Kleiner é a mesma jovem que recebeu do pai o prendedor da gaivota azul. Arnold se lembra dela imediatamente. Sebas confirma a informação e pede que ele não se deixe levar pelos encantos da garota. Sem dar mais atenção ao assunto, Arnold coloca sua máscara e parte. Na mansão da família Kleiner, Arnold, disfarçado como Silver, conversa com um homem loiro, apresenta-se como aventureiro e pede para ver o Duque. Ao ouvir o nome Silver, o homem ri e diz que se realmente esperassem sua visita, a guilda teria avisado antes. Para não perder tempo, manda que ele volte para casa. Silver estava prestes a mostrar sua carteira de aventureiro, mas o sujeito afirma que não é necessário e insiste para que ele vá embora. Indignado, Silver deixa claro que está ali por ordens diretas do príncipe Leonard, e que aquela atitude é um insulto tanto para o príncipe quanto para ele. Mesmo assim, o loiro continua mandando que ele vá embora. Nesse momento, Arnold percebe uma jovem observando tudo de uma das janelas da mansão. Por isso, decide simplesmente ir embora, pensando durante o caminho que ela é realmente muito bonita. Ao retornar para casa, Sebas o recebe enquanto toma chá. Arnold vai até sua mesa e avisa que partirão imediatamente para a mansão dos Kleiner. Sebas pergunta se ele não acabou de voltar de lá, mas Arnold responde que quem esteve lá foi Silver. Agora quem irá visitar o Duque será o príncipe Arnold, obrigando o nobre a implorar pela ajuda de Leonard. Sebas comenta que essa atitude parece a de um verdadeiro vilão. Arnold o manda ficar quieto e ordena que prepare tudo imediatamente, pois a viagem até a mansão levará 5 dias a cavalo. Após 5 dias de viagem, Arnold finalmente chega à mansão e se reúne com o Duque Kleiner. Confuso com a visita, o Duque pergunta o motivo de sua presença. Arnold responde que veio falar sobre uma compensação. Sem entender, o Duque pergunta do que ele está falando. Então Arnold explica que, mesmo sem querer cobrar nada, Leonard precisa de apoio na situação atual. Ele pergunta se o Duque já esqueceu que Leonard enviou Silver, um aventureiro de classe S, para resolver o problema dos monstros que ameaçavam suas terras. O Duque se levanta completamente surpreso e pergunta se aquilo é verdade. Arnold se enfurece e grita, perguntando
perguntando se ele ousa duvidar de suas palavras. Sebas intervém, pedindo que Arnold se acalme, pois parece que o Duque realmente desconhecia o ocorrido. Arnold aceita se controlar e lhe dá um tempo para reunir informações. Depois que o Duque sai da sala, Sebas comenta que a encenação saiu muito bem. Arnold responde que nem tanto, pois alguém daquela mansão realmente expulsou Silver. Mesmo assim, isso é o máximo que pode fazer por seu irmão, ainda que precise manchar a própria reputação. De repente, eles escutam gritos do outro lado da sala. Logo em seguida, o Duque retorna acompanhado de seu filho, pedindo desculpas e confirmando que, 5 dias antes, o aventureiro Silver realmente esteve na mansão, mas seu filho foi quem impediu sua entrada. Ao ver que o Duque não parava de repreender o filho, Arnold lembra que os erros dos filhos também são responsabilidade dos pais. Por isso, como compensação por terem arruinado o acordo com Silver, exige algo valioso para sua família. Nesse momento, uma jovem aparece oferecendo a si mesma como compensação. Ela se apresenta como Finn Bond Kleiner e implora que perdoe sua família. Ao ouvir isso, seu pai e seu irmão tentam impedi-la e suplicam ao príncipe que não a leve embora. Sebas também aconselha Arnold a controlar sua raiva e conversar primeiro com Leonard para decidir o que fazer. Arnold hesita, pois acredita que Leonard acabará perdoando todos. Sebas responde que, se for esse o caso, não há o que fazer. Afinal, é justamente esse tipo de atitude que faz as pessoas seguirem Leonard. Sem outra opção, Arnold ordena apenas que enviem alguém para procurar Silver. Já dentro de uma estalagem, Arnold e Finn se encontram com Silver. A jovem pede profundas desculpas pela grosseria de sua família. Silver responde que isso não é necessário, pois percebeu que seus parentes são bastante incompetentes. Arnold então pergunta se ele está disposto a aceitar novamente a missão. Silver responde que sim, mas antes quer confirmar uma coisa. Ele pergunta se Arnold conseguiu convencer a família do Duque a apoiar Leonard. Arnold admite que eles não prometeram nada. Diante disso, Silver o compara ao irmão, dizendo que Leonard seria capaz de conseguir esse apoio. Ele deixa claro que não pretende ajudar enquanto o Duque não confirmar seu apoio por escrito. Diante desse impasse, Arnold implora para que Silver elimine os monstros mesmo assim. Silver comenta que não é fácil confiar em um príncipe inútil. Arnold concorda, mas mesmo assim abaixa a cabeça e suplica que ele aceite a missão. Ao ver essa cena, Finn fica completamente surpresa. Silver comenta que Arnold parece não ter o orgulho que um membro da realeza deveria possuir. Arnold admite que não merece sua confiança, mas insiste que precisa da ajuda dele para eliminar os monstros. Diante da insistência, Silver acaba aceitando, afinal, como aventureiro, não pode deixar monstros ameaçando pessoas inocentes. Ainda assim, pede a Finn que sua família cumpra sua parte. Feliz, ela promete que não decepcionará suas expectativas. Quando estavam prestes a subir na carruagem, Sebas comenta o quão impressionante foi criar uma imagem falsa de Silver, usando magia de ilusão. Arnold diz que, como esperava, o plano funcionou perfeitamente, e agora Finn acredita que realmente conheceu Silver. Durante a viagem, Finn agradece a Arnold por ter abaixado a cabeça em favor de seus súditos, percebendo que ele não é tão assustador quanto dizem. Arnold nega ter feito aquilo por eles. Finn concorda, mas afirma que prefere continuar acreditando nisso. Ao ver o sorriso dela, Arnold acaba se lembrando de um momento de seu passado, o que o deixa envergonhado. Mais tarde, diante de uma enorme quantidade de slimes, Sebas pergunta a Arnold o que passou por sua cabeça naquele momento. Será que ele lembrou da chuva de meteoros que viu quando era criança ao lado da mãe e dos irmãos? De alguma forma, o sorriso de Lady Finn trouxe de volta aquela lembrança feliz. Arnold manda Sebas parar de falar bobagens, então ele pede desculpas enquanto observa os slimes continuando a se multiplicar. Sebas informa que 2 aventureiros de classe A e 4 de classe B já haviam sido enviados para conter a ameaça, mas não conseguiram resolver a situação. Diante disso, Silver segue imediatamente para acabar com o problema. No centro da infestação, os aventureiros lutavam desesperadamente contra os slimes quando Silver aparece. O líder do grupo se apresenta como Abel, um aventureiro de classe A, e explica que, embora o Duque tenha falado sobre Silver, eles não podem simplesmente abandonar a missão. Silver responde que entende perfeitamente. Abel então pergunta por que alguém como ele aceitou aquela missão. Silver apenas devolve a pergunta, questionando se Abel realmente acredita que consegue lidar com aquela situação. Nesse momento, outra aventureira informa que a Slime Mãe já cresceu demais, e por isso foram obrigados a recuar. Silver diz que, se desejarem, podem apenas observar de longe, mas deverão informar a guilda e solicitar uma missão de emergência, ficando responsáveis por ela. Percebendo que Silver está falando sério, Abel acaba cedendo e permite que ele faça o que achar melhor. Silver elogia o grupo por ter conseguido conter os monstros por tanto tempo e parte sozinho para enfrentá-los. Naquele instante, Silver começa a conjurar magia antiga. Todos os aventureiros ficam completamente perplexos ao ouvir o encantamento. Assim que termina a conjuração, uma poderosa magia de fogo devasta toda a área, exterminando todos os slimes, incluindo a Slime Mãe. Em seguida, Silver pede que os outros aventureiros cuidem do relatório da missão. Abel pergunta se ele realmente tem certeza disso, já que acabou de salvar as terras do Duque. Silver responde que não tem interesse em ser tratado como um herói e simplesmente vai embora. Ao entardecer, já de volta para casa, Arnold
retira sua máscara bastante satisfeito. Porém, nesse momento, escuta a voz confusa de Finn, que finalmente o reconhece como o Príncipe Arnold. Arnold pergunta o que Finn está fazendo ali. Ela explica que foi levar algumas coisas, mas como ninguém respondeu, resolveu deixá-las no local. Arnold então diz que, agora que ela descobriu seu segredo, não pode simplesmente deixá-la ir embora. No entanto, Finn garante que não contará nada a ninguém. Arnold pergunta se nem passou pela cabeça dela que ele poderia fazer algo para silenciá-la, mas ela responde que isso é impossível. Intrigado, ele pergunta por que ela confia tanto nele. Finn explica que ele é o herói que salvou o ducado dela. Além disso, viu que ele armou toda aquela encenação para conversar com Silver e aceitou até ser chamado de príncipe inútil, tudo para proteger seu irmão, o príncipe Leonardo. Por isso, acredita que Arnold é alguém em quem pode confiar, pois uma pessoa capaz de fazer tantos sacrifícios pelos outros só pode ser extremamente gentil. Arnold revela que Sebas é a única pessoa que conhece seu segredo e afirma que se essa informação vazar, saberá imediatamente que foi ela. Mesmo assim, Finn reafirma que jamais contará a ninguém. Arnold suspira, desanimado, dizendo que nunca imaginou que seu segredo seria descoberto de uma forma tão inesperada. Para animá-lo, Finn pede que ele experimente os biscoitos que trouxe enquanto prepara um chá. Mais tarde, na mansão do Duque, os aventureiros de Rank A e B apresentam seus relatórios sobre a missão. O Duque agradece pelo excelente trabalho e pede que uma empregada entregue uma recompensa extra a cada um deles. Porém, um dos aventureiros recusa o dinheiro, dizendo que eles não foram responsáveis pela verdadeira resolução do incidente. O Duque respeita a decisão, agradece novamente pelos serviços prestados e afirma que voltará a contratá-los caso precise no futuro. Depois que os aventureiros partem, Arnold declara que o caso está oficialmente encerrado. O Duque então agradece profundamente por tudo o que ele fez e promete que, daquele momento em diante, sua família passará a apoiar o príncipe Leonardo. Arnold fica satisfeito, pois finalmente conseguiu formar uma quarta força política para fortalecer a candidatura de seu irmão ao trono. Ainda assim, quando o Duque pergunta se isso já é suficiente para vencer a disputa, Arnold admite que não. Segundo ele, muitos nobres ainda estão apenas observando a situação antes de decidir de que lado ficarão. Nesse momento, o Duque surpreende Arnold ao dizer que gostaria que ele levasse Finn consigo. Confuso, Arnold pergunta o motivo. O Duque explica que sua filha contou tudo o que aconteceu no dia anterior, inclusive como Arnold enfrentou Silver para proteger todos. Além disso, afirma que Finn é bastante conhecida na capital e poderá ajudá-lo de diversas maneiras. Arnold, completamente surpreso, comenta que ela realmente pode ser útil, mas pergunta se o Duque não se importa em deixá-la partir. O Duque responde que não pode recusar um pedido feito pela própria filha, e pouco depois, vemos Finn embarcando na carruagem ao lado de Arnold. Durante a viagem, Finn diz que espera poder ajudá-lo sempre que possível. Arnold a alerta de que ela está entrando na disputa pelo trono, uma guerra cercada por intrigas e derramamento de sangue. Se quiser desistir, aquela é sua última oportunidade. Mesmo sabendo dos riscos, Finn responde que deseja apoiar o príncipe de qualquer maneira. Ela ainda comenta que, permanecendo ao lado dele, Arnold poderá ficar tranquilo, já que conseguirá vigiá-la de perto. Arnold, porém, responde em tom irônico que ficaria muito mais tranquilo se ela permanecesse em segurança na própria casa. 5 dias depois, Arnold relata toda a situação ao príncipe Leonardo. Seu irmão mais novo fica ao mesmo tempo feliz e impressionado ao descobrir que Arnold conseguiu estabelecer contato até mesmo com Silver. Arnold explica que Silver é um homem extremamente misterioso e que até aquele momento ainda não revelou por que decidiu ajudá-los. Por isso, acredita que não é prudente confiar completamente nele. Leonardo comenta que gostaria de conhecer Silver pessoalmente, mas Arnold responde que Silver foi atrás dele primeiro, e não de Leonardo. Isso significa que, por enquanto, Silver não tem interesse em encontrá-lo, então eles não devem depender demais de sua ajuda. Leonardo então comenta que ouviu dizer que o Duque enviou alguém para acompanhá-los e pergunta quem é. Nesse momento, Finn entra na sala e se apresenta como a filha mais velha do Duque. Leonardo a cumprimenta educadamente dizendo que é uma honra conhecê-la. Finn sorri e comenta que ele realmente é tão gentil quanto Arnold havia dito. Leonardo pergunta a Arnold se pretende contar com a ajuda de Finn, e ele responde que sim. Explica que pretende colocá-la para participar das negociações políticas e também pedir que frequente o castelo com frequência. Assim, todos perceberão que o Duque Kleinert está oficialmente apoiando o príncipe Leonardo. Em seguida, Arnold pergunta ao irmão se ele conseguiu conquistar mais aliados. Leonardo responde que, infelizmente, ainda não, pois a maioria dos nobres influentes já está apoiando os outros 3 candidatos ao trono. Curiosa, Finn pede que expliquem melhor quem são esses rivais. Leonardo pergunta se Arnold ainda não havia contado isso a ela, mas Arnold responde que ela vive fazendo perguntas aleatórias e acaba dando muito trabalho. Leonardo fica surpreso ao vê-lo respondendo, já que normalmente Arnold simplesmente ignora esse tipo de conversa. Ao ouvir isso, Finn fica feliz por perceber que, pelo menos desta vez, não foi ignorada. Leonardo então apresenta os 3 principais concorrentes na disputa imperial. O segundo príncipe Eric, de 28 anos, o terceiro príncipe Gordon, de 26 anos,
anos, e a segunda princesa Zandra, de 22 anos. Segundo ele, esses 3 candidatos são os que conseguiram reunir a maior quantidade de apoiadores e influência para disputar o trono. Cada um conta com o respaldo de importantes oficiais do governo, comandantes militares e poderosos magos. Leonardo explica que essa disputa começou há cerca de 3 anos após a morte do príncipe herdeiro Wilhelm no campo de batalha. Finney comenta que já havia ouvido seu pai dizer que, se o sábio primeiro príncipe ainda estivesse vivo, jamais teria existido uma guerra pela sucessão do império. Arnold concorda e afirma que, agora que Wilhelm se foi, a única forma de garantir a sobrevivência deles é fazer Leonardo se tornar o próximo imperador. Nesse instante, Mari bate à porta e entrega uma carta a Leonardo. Arnold pergunta o que aconteceu, e Leonardo responde que recebeu a informação de que o Conde Seyfried declarou apoio à princesa Zandra, enquanto o Barão Bormann passou a apoiar o príncipe Gordon. Arnold pergunta se ambos foram comprados com subornos, e Leonardo confirma que sim. Percebendo que não havia mais nada a fazer naquele momento, Arnold decide encerrar a conversa, dizendo que vai descansar, pois ainda está cansado da longa viagem até a residência do duque. 2 dias depois, Finney pede a Arnold que lhe mostre a capital imperial. Arnold recusa imediatamente, dizendo que ela chamaria a atenção demais por onde passasse. Porém, Finney responde que isso não será um problema, pois pode usar um disfarce. Em seguida, coloca um par de óculos que não altera sua aparência, acreditando que aquilo seria suficiente para passar despercebida. Arnold comenta que até poderia levá-la para conhecer a capital, mas apenas se ela encontrasse um disfarce que realmente a fizesse passar despercebida. Em resposta, Finney veste uma capa e diz que a ideia foi de Sebas. Mesmo assim, Arnold tenta ganhar tempo, afirmando que eles precisariam de guarda-costas antes de sair. Porém, Finney responde que Sebas já havia dito que, enquanto Arnold estivesse ao lado dela, nenhum guarda seria necessário. Sem outra desculpa, Arnold concorda, mas impõe uma condição. Eles não poderiam ficar muito tempo fora, pois ela certamente receberia solicitações de várias pessoas importantes. No entanto, Finney revela que, até aquele momento, ninguém havia procurado por ela. Arnold pensa que isso é compreensível. Como ela é uma das favoritas de Sua Majestade, poucas pessoas teriam coragem de abordá-la diretamente. Os dois então começam a passear pelas ruas da capital imperial. Sempre curiosa, Finney pergunta sobre cada estabelecimento que encontram pelo caminho, enquanto Arnold explica o que cada loja vende e como funciona. Depois de caminhar por um bom tempo, eles se sentam em um banco da praça para fazer um lanche. Arnold pede desculpas pela refeição simples, dizendo que talvez uma comida tão barata não agrade alguém de origem nobre. Porém, Finney experimenta tudo com entusiasmo e diz que adorou. Curiosa, pergunta que tipo de queijo está comendo, já que nunca havia provado aquele sabor. Arnold responde com um sorriso que é queijo de minotauro. Ao perceber a expressão de espanto dela, começa a rir e revela que era apenas uma brincadeira. Na verdade, tratava-se apenas de queijo de cabra. Enquanto observam algumas crianças brincando na praça, Arnold relembra que, quando era pequeno, costumava fugir do castelo para brincar pelas ruas. No entanto, essas lembranças também trazem recordações amargas de sua infância. Finney comenta que sente inveja dele, pois desde criança teve pouquíssimos amigos. Arnold então diz que agora ela terá muitas oportunidades para fazer novas amizades, já que está cercada de pessoas. Basta aprender a distinguir quem realmente merece sua confiança. De repente, uma magia de água lançada por algumas crianças acaba atingindo Finney por acidente. Elas correm para pedir desculpas, mas Finney sorri e diz que está tudo bem. Arnold se aproxima para verificar se ela não se machucou, mas, ao perceber que as roupas dela ficaram completamente molhadas, fica extremamente envergonhado e rapidamente a leva até uma loja para comprar roupas novas. Dentro da loja, Finney pergunta qual roupa Arnold acha mais bonita, e ele escolhe um vestido para ela experimentar. Enquanto ela vai trocar de roupa, o vendedor comenta que é muito raro ver o príncipe caminhando pela cidade acompanhado de uma mulher. Arnold pede discretamente que ele não conte isso para ninguém. Pouco depois, Finney retorna usando o vestido escolhido. Ao vê-la, Arnold fica completamente sem jeito, reação que o vendedor percebe imediatamente. Sorrindo, ele agradece pela compra e deseja que os dois aproveitem bastante o encontro, deixando tanto Arnold quanto Finney completamente envergonhados. No fim da tarde, Arnold comenta que já está na hora de voltarem ao castelo. Antes de irem embora, porém, Finney avista uma barraca de comida e pede para fazer uma última parada. Arnold concorda. Enquanto ela se afasta por alguns instantes, 3 jovens nobres se aproximam de Arnold e começam a provocá-lo, chamando-o de príncipe inútil. Arnold reconhece um deles, Guido, e comenta que é raro encontrá-lo naquela região da cidade. Guido responde que estava apenas passando quando viu alguém com um rosto tão desagradável quanto o dele. Como Arnold ignora as provocações, Guido pergunta se ele realmente acredita que ninguém teria coragem de agredi-lo, já que todos conhecem sua fama de príncipe inútil. Arnold responde calmamente que, ultimamente, Leonardo vem se tornando bastante conhecido, então talvez as pessoas também acabem se lembrando dele. Nesse instante, Finney retorna e pergunta o que está acontecendo. Assim que descobre que os nobres estão insultando Arnold, revela sua identidade como filha do duque e repreende Guido por sua falta de educação. Em seguida, afirma que não está acompanhando Arnold.
Arnold, mas sim o Príncipe Leonardo. Logo depois, Arnold usa sua habilidade para assumir a aparência de Leonardo e confirma a história, dizendo que apenas estava fingindo ser seu irmão mais velho. Assustado, Guido percebe que insultou a pessoa errada e começa a se desculpar desesperadamente. Mantendo o disfarce, Arnold apenas ordena que ele vá embora imediatamente. Guido obedece sem hesitar e foge do local. Depois que tudo termina, Arnold agradece a Fini por tê-lo defendido, mas também a repreende. Ele explica que atitudes impulsivas como aquela podem atrair a hostilidade dos nobres tanto para ela quanto para Leonardo. Mesmo assim, reconhece que ela apenas agiu porque estava genuinamente preocupada com ele. Feliz por ouvir isso, Fini promete que será mais cuidadosa da próxima vez. Os dois então retornam ao castelo. Alguns dias depois, Arnold e Leonardo recebem uma convocação para comparecer a uma reunião com os vassalos de mais alto escalão do Império. Leonardo comenta que espera receber boas notícias, mas Arnold responde que, muito provavelmente, será exatamente o contrário. Pouco depois, todos se reúnem diante do imperador, aguardando o anúncio que poderá mudar completamente o rumo da disputa pelo trono. Mas é exatamente nesse momento que o episódio chega ao fim. Se você chegou até aqui, comente a palavra encontro e diga também o que está achando desse anime até agora.